Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e hoje nós vamos para o capítulo 5. E o capítulo 5 ele é cheio de milagres de Jesus e muitos ensinamentos e é isso que nós vamos meditar no dia de hoje. Então Jesus aqui ele não está só operando milagres, ele não está só curando as pessoas fisicamente. Ele está principalmente transformando essas pessoas, chamando essas pessoas que viviam num mundo de trevas, num mundo sem esperança, num mundo de tristeza, de agonia, né? Ele está transformando a vida dessas pessoas, então ele chama essas pessoas para uma conversão através dos seus milagres e através dos ensinamentos. O primeiro milagre que é narrado ali sobre a pesca milagrosa é aquele momento em que Simão, ele tá no lago, ele passa a noite no lago tentando pescar e ele não consegue nada, né? Ele passa a noite ali tentando, lançando as redes e nada ele consegue pescar. E no começo da manhã, Jesus está ali à beira do lago pregando para uma multidão de pessoas que estavam ali, né, ao redor ouvindo a palavra de Jesus, né? Estavam se lançando aos pés dele e ouvindo atentamente a palavra. E nesse momento Jesus vai ao encontro de Simão e diz a ele, né, lance as redes ao mar novamente, né? E Simão fala, mas eu já passei a noite pescando e não consegui pegar nada. Mas como Simão estava ali também, mesmo que não prestando atenção, mas ouvindo as palavras, ele em algum momento é tocado por isso e em atenção ele responde a Jesus, né? Então, em atenção à tua palavra, eu vou lançar essas redes. E Pedro, né, Simão, né, que depois vinha a ser chamado de Pedro, ele ali não foi movido pela convicção dele, ele se deixou tocar, mesmo que inconscientemente, pelo amor de Jesus. E isso fez toda a diferença, né? Ele lançou as redes e conseguiu uma grande pesca, uma quantidade enorme de peixes. E nós, muitas vezes, assim como Simão, nós podemos nos deixar ser levados pelo nosso racionalismo, pela nossa cabeça, apenas pelos nossos pensamentos e as nossas lutas diárias. E com isso, né, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, a gente acaba não ouvindo, não prestando atenção naquilo que Jesus tem a nos dizer. E quando nós lançamos essas redes para Jesus, né, os nossos problemas, as nossas dificuldades, que nós nos deixamos, nos abrimos à palavra dele, à ação dele na nossa vida, se a gente se deixa conduzir pelo amor de Jesus, quando a gente o faz, a gente também vai ter uma grande diferença na nossa vida, ele vai operar também os mesmos milagres. Então a gente precisa, mesmo diante de todas as dificuldades, não deixar de ouvir a palavra, não deixar de estar caminhando com Jesus, pedindo que Jesus caminhe conosco, né, convidando todos os dias da nossa vida para que Jesus esteja conosco, que Ele nos ajude, que Ele nos apoie, que Ele seja o nosso alicerce para as dificuldades do dia a dia, que Ele seja o nosso caminho, a nossa luz. Num outro milagre aqui, é a cura de um leproso. Então esse leproso ele vai ao encontro de Jesus, humilhado, porque a lepra na época era uma doença de exclusão, né, que afastava a pessoa do convívio social dos outros, né, a pessoa acabava se tornando solitário dentro das suas mazelas, dentro das suas dores, dentro do seu sofrimento, era uma pessoa que ficava isolada de todo o resto, né, vivia da boa vontade das outras pessoas em ajudar. E esse leproso totalmente tomado pela doença, Jesus se compadece dele. Jesus estende a mão àquele que ninguém queria tocar, àquele que ninguém queria estar perto. Então Jesus vai, estende a mão e toca e cura esse homem. Ele recebe realmente uma grande graça. E essa atitude de Jesus, né, esse milagre, essas coisas que Jesus vinha fazendo, começava a se espalhar cada vez mais
através das multidões, né, o que ele fazia, e mais as mais pessoas vinham através desses milagres, desses relatos, eles vinham ao encontro de Jesus, eles queriam ouvir essa palavra, eles queriam também ser curados, traziam as suas enfermidades, né? Então as pessoas vinham sempre ali no rastro daquilo que Jesus vinha fazendo, também a procura do seu milagre, da sua cura. A cura das enfermidades, ela passa muito pelo ouvir a palavra, né? Então Jesus, ele operava os milagres, mas ele queria que as pessoas ouvissem, porque o que iria fazer o verdadeiro milagre na vida daquelas pessoas era a conversão. Então, precisava chegar aos ouvidos, e não só o ouvido físico, né? Mas, sobretudo, que essa palavra se deixasse penetrar no interior das pessoas, no coração das pessoas, fazer a diferença na vida delas, mostrar que existia algo de maravilhoso que elas poderiam viver, estar vivenciando na vida delas, né? E quando a gente está enfermo, quando a gente está doente do corpo, da alma, a gente fica vulnerável, a gente se deixa muito a levar para as coisas do mal, para o pecado, porque a gente está desesperançoso, né? Então a gente abre a porta para que o mal age em nós, né? E então, além da questão física, né, das coisas físicas da nossa vida, ela também faz muito mal para nossa alma, né? Então nos deixa vulnerável à ação do mal, do maligno, e isso não é bom para nós, né? Nós vimos que aconteceu com Adão e Eva, que tinham tudo no paraíso, e eles deixaram de ouvir a voz de Deus, né? Eles deixaram de ouvir e seguir a palavra de Deus, e com isso eles foram dar ouvidos, né? Eles se abriram para o mal, né? Para aquele que veio para enganar, aquele que veio para seduzir eles, né? E eles não, em nenhum momento eles titubearam em ceder, né, aquela tentação, e acabaram cometendo o pecado original, e a gente sabe tudo que veio depois disso, né? Todas as graças que nós perdemos a partir deste momento. E no nosso dia a dia, isso também acontece não só conosco, né, como eu coloquei, né, quando nós deixamos de ouvir. Acontece também com os nossos filhos, por exemplo. Né, na primeira infância, as crianças, elas são muito apegadas aos pais, elas ouvem muito a voz dos pais, reconhecem desde o ventre materno. A gente sabe que a criança já reconhece o som do pai, o som da mãe, o som das pessoas que estão mais próximas ali, né? Então ela já tem uma reação, né? São as primeiras referências que a criança tem. E elas obedecem prontamente, né? Quando os pais falam para fazer alguma coisa, pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo, vá ali ou não vá, eles obedecem, né? Porque eles são o quê? Eles são muito obedientes àqueles que são a sua referência, né? Principalmente os pais, os avós, aqueles que estão mais perto. E à medida que essas crianças vão crescendo, essa sensibilidade para ouvir os pais, ela vai diminuindo um pouco, né? Porque ela passa a ouvir outras vozes. Então elas começam a ir para uma creche, para uma escola, então já tem outras interferências, né? Vem os professores, vem os coleguinhas, então já começa a ter outras vozes que começam a influenciar essas crianças, e às vezes ela já começa a perder um pouco dessa referência, um pouco dessa obediência, né, aos pais. E isso só vai se agravando, né, ao longo da vida. Quando chega na adolescência, a gente vê hoje em dia, principalmente, muitos relatos de rompimento dessa obediência, né? É difícil, às vezes, os adolescentes ouvirem os pais, respeitarem os pais, os avós, né? Porque entra um outro elemento aí também, que é a rebeldia, aquela fase da rebeldia, aquela fase de contestação, aquela fase de querer entender tudo sobre a ótica deles e não sobre a ótica daqueles que têm um pouco mais de vivência, que têm um pouco mais de experiência, né? Então eles acabam escutando outras vozes que se igualem mais àquilo que eles pensam,
né? E eles acabam deixando um pouquinho de lado os pais, os avós, essas referências de mais experiência. E muitas vezes acabam cometendo muitos erros, né? É muito comum a gente ver adolescentes se perdendo no caminho, mesmo que façam aquele caminho da igreja, que os pais muitas vezes obrigam, né, a fazer ali a catequese, a fazer a primeira comunhão, a fazer a confirmação no crisma, mas a gente vê, é muito comum que quando termina a fase do crisma, esses adolescentes eles acabam se afastando da igreja ao invés de estar junto, né, são raros os que permanecem na caminhada da igreja. Normalmente há esse afastamento, porque eles vão pertencer a esses grupos que pensam como eles, na ótica deles, sob a ótica deles, né? A maneira de ver a vida, a maneira de encarar as coisas, as dificuldades e tudo mais. E muitas vezes eles acabam cometendo muitas falhas, acabam se perdendo, muitas às vezes em situações graves, né? Como envolvimento com drogas, com comportamento errado na vida, né? Podem ir para roubo, pode se envolver com uma gama de coisas que o mundo oferece. E normalmente são coisas atrativas, né? São coisas que enchem os olhos, né, dos adolescentes, então eles acabam cometendo muitas burradas na vida. E justamente porque pararam de ouvir aqueles que são referência, aqueles que têm mais experiência, aqueles que já têm um pouco mais de vivência, param de ouvir a palavra de Deus, né? A gente sabe que na Bíblia nós encontramos resposta para todos os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E por parar de ouvir isso, às vezes eles sofrem muito, sofrem por um tempo prolongado, tem consequências às vezes muito sérias, né? E eles só vão se dar conta do que eles fizeram, da burrada que eles cometeram lá na vida adulta, né? E eles vão parar e pensar assim, puxa, se eu tivesse ouvido meu pai, minha mãe, se eu tivesse feito assim, ao invés de ter feito assim, talvez eu tivesse não passado por tantas dificuldades, né? Isso é muito comum. Casais de namorados que no começo do relacionamento é uma coisa que é tão bonito de se ver, porque assim existe uma cumplicidade, né, entre as pessoas. Então às vezes não precisa nem falar, né, a troca de olhares, de gestos, né, a sensibilidade entre os parceiros é mútua, então um percebe o que está acontecendo com o outro, às vezes sem precisar de muita comunicação verbal. E é assim que nós devemos ser, né? É esse tipo de intimidade que nós temos que procurar com Jesus. Mesmo Ele sabendo de tudo que vai nos acontecer, que já aconteceu e que vai acontecer e que está acontecendo, Ele ser onipresente na nossa vida, Ele quer que nós tenhamos esse tipo de relacionamento com Ele, que a gente fale, que nós nos abramos para Ele, que a gente conte as nossas dificuldades, né? Tenha essa intimidade de conversar com Deus, e isso pode ser através da palavra, através da oração, através até dos momentos em que estamos realizando boas obras, né, dentro da vida da igreja. Quando falta a palavra de Deus, tudo fica mais difícil, né? Quando falta essa vivência, quando falta essa intimidade com Deus, tudo fica mais difícil. E Deus, a todo tempo, Ele vai mostrando diferente, né? Quem mais me segue, quem mais me ouve, quem mais está próximo a mim, é aquele que vai receber as curas, aquele que vai ser purificado, aquele que vai ser liberto dos problemas, né? Não que a gente vai viver uma vida de glórias, a gente sabe disso. Nós temos uma cruz para carregar todos os dias da nossa vida, mas o fardo fica leve. É mais fácil da gente encarar os problemas, não existe desespero, né? A gente coloca tudo, confia tudo na mão de Deus e as coisas acontecem. Ele nos direciona, Ele dá um rumo para a nossa vida, dá um sentido para ela. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Hoje em dia, com tudo que acontece, com as obrigações que nós temos, né? Todo o meio externo que habita, né, orbita entre nós, né, ao nosso redor, ele faz com que a gente tenha esse foco, por mais que a gente queira, muitas vezes desviado,
né? Então você às vezes tem intenção de ir na missa, você tem intenção de parar e fazer uma oração, de ler a palavra, de ter um momento de louvor, mas vem as coisas para te distrair, para te tirar daquele foco, né? Isso faz muitas vezes que a gente se confronta com outras pessoas que não pensam como nós, então isso também nos tira, né, um pouco da razão. Então a gente às vezes entra em discussão, em embates. Tem aquelas pessoas negativas que ficam às vezes na nossa cabeça, na nossa mente, trabalhando tudo pro pior, jogando a gente para baixo, envolvendo a gente com fofoca, com maledicência, com coisas que não são de Deus. E às vezes, mesmo sem querer, a gente vai absorvendo isso e tirando aquele espaço que é para Deus, né? Tirando aquele tempo que é para a gente vivenciar com Deus, a gente vai deixando isso de lado. E isso tira a nossa paz, tira a paz da nossa casa, da nossa família, da nossa convivência, do nosso ambiente de trabalho. A gente não pode deixar que isso aconteça. Nós temos que focar naquilo que Deus quer nos falar, que através da fala dele, ele vai nos curar, né? Então deixar que essa palavra entre pelos nossos ouvidos, que ganhe morada no nosso coração, né? Então tudo que entra pelos nossos ouvidos, ela vai para o nosso coração, essa palavra, aí ela vai para o nosso cérebro, que processa toda essa informação e devolve isso como sentimento, como força para a gente encarar os nossos problemas do dia a dia. Então a gente precisa manter esse ciclo ativo o tempo todo, né? Toda vez que a gente faz isso, nós só temos graça, a gente só alcança graça, a gente só alcança bênção na nossa vida. Ao contrário, quem não consegue ter esse tipo de vida, de oração, uma vida de entrega, ela acaba adoecendo. E não só ela, como a todos à sua volta. Então é um lar que acaba se desagregando, né? Então onde tem muita gritaria, onde tem muita fofoca, onde tem muita coisa ruim, pai que grita com o filho, marido que grita com a esposa, ou vice-versa, né? Onde tem essa desarmonia, onde tem essa exasperação de sentimentos, isso é muito ruim, isso desagrega, isso dissolve, né, essa paz familiar, né? E as pessoas que estão ali, elas acabam adoecendo física e psicologicamente, desde uma criança, que às vezes pode não estar participando diretamente, mas ela recebe essa carga, ela recebe essa negatividade, ou às vezes até as pessoas também mais velhas que talvez habitem ali, também, né, que já não tem tanta força para reagir, para tomar partido, né, ela acaba também se aquietando e acaba adoecendo também. Então a gente tem que deixar que a palavra de Deus ela penetre nos nossos ouvidos como forma de cura, né? Então a gente tem que sempre estar pensando nessa graça, pedindo a Deus essa graça, né? Num outro momento também o que a gente tem que pensar é no papel de Jesus o tempo todo, a compaixão dele, né? A gente já falou isso em outros vídeos também. O amor que Jesus tinha por aqueles que eram mais frágeis, né? Então, os doentes, aqueles enfermos, aqueles marginalizados, né? Os mais pecadores. Nós temos ali a cura do leproso, a cura do paralítico, né? Que estava ali no leito. E ele não tinha como ir até Jesus, né? Ele não conseguia andar, ele não tinha como ir até Jesus. Então, ele precisou que pessoas o ajudassem e levassem ele ao encontro de Jesus, para ele ser curado. Ele acreditava nessa cura, né? E isso reflete em nós de que forma? Quantas vezes nós também estamos imobilizados, paralisados na nossa vida? Precisamos de uma fé, precisamos de alguém que nos ajude a ir ou voltar para Jesus, né? Isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com você, né? Você pode ter tido experiências ruins dentro da igreja que acabaram te afastando de lá, e às vezes é preciso que alguém pegue você pela mão e te leve de volta. Você até quer, mas às vezes você se sente impelido em ir, por causa dessa experiência talvez ruim que você tenha tido, ou coisas do gênero,
né? Isso acabou te afastando e você não tem mais aquela vontade. Então, às vezes é preciso que alguém venha, pegue você pela mão e diga, não, vamos lá, né? Nós temos que entender que nós vamos para a igreja para o encontro com Jesus, não pelos homens que ali estão, seja ele o padre, os ministros, as pessoas que servem a igreja ou as pessoas que frequentam a igreja, e independente da situação que você está como pecador, Deus, ele olha você por quem você é. Ele não olha você pelos pecados que você cometeu, ele não vai te julgar. Ele é misericórdia, também já falamos muito disso. Deus é o todo tempo misericórdia na nossa vida. Então não interessa para ele quantas vezes você caiu em pecado. Interessa todas as vezes que você se levantou e foi em busca do perdão, em busca da reconciliação com o Pai. Então, se você não consegue ir sozinho, peça ajuda para alguém que está no caminho, para que seja um incentivo para você, seja no grupo de oração, seja um vizinho que você vê que sempre está indo à igreja, né? Se ofereça para ir um dia, né? Essa convivência com pessoas assim vai te fazer reanimar para você ir ao encontro de Deus o tempo todo, né? Porque Jesus, ele quer a gente ali com ele. Seja o estado que a gente estiver, a gente vai ali porque ele quer nos curar, ele quer nos purificar, ele quer nos perdoar, né? Ele quer a gente liberta, ele quer a gente sempre novo para ele. E não importa quantas vezes a gente precise fazer esse caminho de perdão, de pedir perdão, ele vai nos perdoar sempre. E foi isso que aconteceu com esse paralítico. Jesus sabia qual era o pecado dele, por que ele estava paralisado daquela forma, mas ele não queria julgar aquele homem, muito menos expô-lo ali diante dos seus amigos e diante das pessoas que estavam próximas. Ele chama essa pessoa de meu amigo, né? Ele nem conhecia aquele homem assim fisicamente, né? Presencialmente, mas ele já sabia quem era ele dentro do seu coração. Então, pela fé, ele se tornou um amigo de Jesus. E ele disse ali para ele, teus pecados estão perdoados, né? Jesus, dentro da sua humildade, da sua misericórdia, ele apenas curou ele com essas palavras, teus pecados te são perdoados. Né? Não julgou, não tornou o pecado dele público, né? Não humilhou esse homem que já estava humilhado o suficiente. Né? Ele apenas viu naquele homem o desejo de se curar. E o esforço que ele fez com seus companheiros para ir até o encontro de Jesus, para ser curado. E Jesus fala, né? Levanta, pega a sua maca e ande. Então ali Jesus curou ele, transformou a vida desse homem, livrou dos pecados e o curou, física e espiritualmente. Então Jesus, ele dá uma grande lição para nós ali, né? Ele não olha para mim e para você a partir dos nossos pecados, ele olha por aquilo que a gente é, com o profundo amor que ele tem com a gente, né? Ele quer dar para nós a sua misericórdia, basta que a gente queira, basta que a gente vá até ele, seja sozinho, seja com alguém, ele quer isso, né? Ele salva, ele nos liberta. Então nós não devemos olhar para nós e nem para as pessoas ao nosso redor baseado nos pecados, né? Às vezes a gente se acha indigno, não é porque eu cometi esse pecado eu não sou digna, apontar o erro do outro, né? E falar, como é que aquela pessoa vai na igreja se ela fez isso, fez aquilo, faz isso, faz aquilo. Cada pessoa tem a sua própria consciência, assim como nós, né? Então, nós não precisamos nos acusar. Jesus sabe de tudo. O que ele quer é que nós estejamos abertos a receber o seu perdão, a sua misericórdia, pedir perdão e receber, né? Então, que não seja pelas nossas fraquezas, por um erro que a gente cometeu ou que marcou a nossa vida, então que a gente não se culpe e que a gente também não rotule ninguém por isso. Todos nós temos direito a uma segunda, terceira, enésima chances diante de Jesus, diante da misericórdia de Deus. Ali também, como um outro milagre, a conversão, né, a convocação, ali a vocação de Levi, que depois veio a se chamar Mateus. Então, quem era Levi? Levi era um cobrador de impostos, né? Ele era odiado pela população, porque
A função dele era tirar dinheiro das pessoas que pouco tinham, né? Então ele tinha que cobrar os impostos para Roma. Então a população odiava ele. Ele era uma pessoa que era excluída da sociedade, era rechaçado por todos, né? Por aquilo que ele era. E Jesus, mais uma vez, não olhou para Levi por quem ele era, por o que ele fazia, na verdade, né? E sim por quem ele era, né? Então ninguém olhava para Levi como uma pessoa, com a história de vida dele, nada. Olhava ele somente como cobrador de impostos. E Jesus olhava além, né? Então ele era um filho de Deus como qualquer um de nós, pecadores, ou santos, ou os certinhos, né? Os escribas, os fariseus. Ele era como qualquer um. E Jesus olhava além. E foi a ele e disse: largue tudo, vem e segue-me, né? Se dependesse da igreja, da sociedade que a gente tem hoje, quantas pessoas que às vezes têm o dom, têm uma vocação, mas pelo talvez um comportamento mal interpretado, elas possam ser dispensadas da graça de oferecer algo a mais a Deus, de ser um discípulo, né, destacado. Porque nós sabemos o evangelista que Mateus se tornou depois. Ele foi um grande amigo de Jesus, relatou grandes feitos, né, escreveu um grande evangelho de Jesus, né? E nós, se a gente parar e começar a julgar as pessoas, quantos talentos às vezes a gente está deixando de obter para nossa igreja, para nossa vida, né? Pessoas que poderiam fazer a gente crescer espiritualmente, às vezes por causa de um comportamento, às vezes por causa de uma maneira que a gente esteja olhando de uma forma errada, né? Então a gente precisa parar com isso, parar de julgar as pessoas e nos julgar também, né? Nós temos muito para oferecer para Deus, basta que a gente se abra a essa graça. A missão de Jesus ali era só cuidar das pessoas que precisavam mesmo. Ele não veio para cuidar daqueles que estavam bem, aqueles que estavam sadios. Ele queria justamente isso, curar os doentes, os enfermos, os pecadores, aqueles que precisavam de conversão, os que eram marginalizados, né, como os leprosos, como os paralíticos, como os cobradores de impostos. Ali Jesus ele fez isso, né? Além de ele chamar Levi, que depois se tornaria Mateus, para ser seu discípulo, ele ainda promove um jantar na casa dele e senta com mais pecadores ainda de todas as classes, de todos os níveis, porque eram essas pessoas que Jesus queria para ele, eram essas pessoas que Jesus queria tocar, né? Então esse banquete era o banquete da redenção, de mostrar para eles que eles eram muito mais do que aquilo ali, de cobradores de impostos, de prostitutas, de mendigos, de paralíticos, de leprosos. Eles eram muito mais do que aquilo, eles eram seres, filhos de Deus. E eram exatamente essas pessoas que Jesus queria para ele. E para encerrar, uma outra reflexão muito importante. Jesus, para a gente seguir Jesus, que é o que ele quer, a gente precisa ter um novo coração, a gente precisa abandonar essas velhas práticas, a gente precisa ter uma nova mentalidade. Não é fácil seguir Jesus, principalmente nos tempos que nós vivemos hoje, né? E ali no relato do discurso sobre o jejum, existem dois grupos que se destacam pela oposição que eles tinham, né? Eles faziam frente, né, de oposição àquilo que Jesus estava praticando, né? Então tinha o grupo dos fariseus, os religiosos, né, que eles observavam as leis da Torá, os mandamentos ali que eles tinham, né, os mandamentos, não os nossos, né, aqueles que eram próprios dos judeus lá. Mas tudo que eles faziam, né, todas as obras, todas as coisas que eles faziam, eles não faziam para Deus, eles faziam para serem vistos, para serem notados, para serem ovacionados, né?
eles cobravam rigor, né, das leis, das coisas que aconteciam no templo, né, mas eles eram movidos principalmente pelas aparências, né, pelas coisas mais externas ao invés do íntimo, né, da real conexão com Deus. E tinham os escribas, que eram os doutores da lei, que eram aqueles que guardavam as leis, que regiam, né, o comportamento das pessoas, né, diante de Deus, né, e eles olhavam só para aquilo, para o cumprimento da lei, mas também não colocavam naquilo o amor de Deus, o coração, né? Eles eram exigentes também, eram duros com as pessoas, eles não olhavam para as pessoas que eram inferiores a ele, né? Eles só queriam saber daquilo que dizia a lei e também eram muito soberbos, né? Eles queriam aparecer, eles queriam estar sempre em destaque. E o que acontecia com esses grupos quando eles encontravam com Jesus, né? Não é que eles estavam errados em fazer o que eles faziam, cada um fazia. A diferença é que eles não colocavam a pessoa, o amor em primeiro lugar, né? E Jesus fazia exatamente isso. Ele ressaltava a pessoa humana, ele ressaltava o amor, a dignidade das pessoas, né? Então isso às vezes poderia ir contra algumas leis, algumas normas, mas o que é que valeria de verdade? Não era a conversão da pessoa? Não era para isso que eles tinham que trabalhar? Não apenas para cumprir a lei, para ser tudo bonitinho, ser tudo certinho, mas para que houvesse a conversão mesmo, né? Então sempre havia esses embates toda vez que Jesus ia ao encontro deles ou eles iam ao encontro de Jesus. Aconteciam essas discussões, né? Porque Jesus falava que eles estavam sempre muito apegados às tradições deles, né? Ao modo de pensar, ao modo de agir, que era velho, ultrapassado, e Jesus era novidade, mas eles não aceitavam, né? Então eles não se abriam para essa novidade, né? Eles duvidavam do poder de Jesus ali, né? Eles não queriam acolher a boa nova, que Jesus era o Messias, que Jesus já vinha sendo anunciado nas escrituras, né, pelos profetas. Eles tinham essa dificuldade. E Jesus queria mostrar para eles que era isso que ele veio para fazer, para transformar o coração dessas pessoas para um coração novo, para uma nova cabeça, uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, através do amor e através da misericórdia. Então, ele queria mostrar para as pessoas que não importasse a idade delas, se as pessoas fossem novas, se as pessoas fossem velhas, elas precisavam abrir o seu coração, elas precisavam guardar o novo. E a novidade era Jesus. Era o que ele veio à terra para fazer, né? Chamar as pessoas à conversão, transformar a vida dessas pessoas para que essas pessoas propagassem o evangelho de amor, de misericórdia, da ajuda, da partilha, que nós fôssemos mais humanos uns com os outros, né? Assim como ele foi, a ponto de se entregar por nós na cruz, né? Ele queria que todos tivessem essa mentalidade nova. Então, nós precisamos acolher essa novidade que Jesus trouxe e está trazendo, né? Nós estamos aí vivendo agora o tempo do Advento, nós estamos próximo ao Natal, então Jesus está vindo, né, para mostrar essa novidade sempre, né? Jesus é sempre essa boa nova, essa boa notícia, essa salvação, o anúncio da salvação. Ele muitas vezes não foi acolhido, ele sempre foi rechaçado em muitos lugares pelo seu próprio povo, né? Quando do seu nascimento, muitas situações foram ditas não para José e Maria, né? Saindo um pouquinho aqui desse evangelho, mas trazendo já essa mesma ideia, né? Então, assim, ele quer fazer morada na gente, na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, né, no nosso dia a dia. A gente precisa estar aberto a isso, né? Não ficar apegado a conceitos e normas apenas, né? Mas que a gente se abra mesmo para a verdadeira essência do reino de Deus, né? Que é acolher a pessoa humana,
que é amar ao próximo como ele é, pessoas fáceis e pessoas difíceis. A gente precisa aprender a amar, a respeitar, a ajudar, a compartilhar o bom e o ruim, a sermos apoio um para os outros, né? Tem aquela passagem que fala lá dos remendos novos em roupas velhas e para o vinho novo, odres novos, né? Exatamente isso. Não cabe essa novidade de Jesus em coisas velhas, em coisas ultrapassadas. Jesus é o novo, Jesus veio para expandir o amor de Deus. Então a gente precisa estar pronto para receber esse amor, a gente precisa estar pronto para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos aqui na Terra. Propagadores dos seus ensinamentos, da sua vida, do seu testemunho, que nós possamos também operar pequenos milagres no nosso dia a dia. Seja o milagre da conversão das pessoas, o milagre da ajuda, o milagre da partilha, do saber ouvir, do saber estar presente na vida daqueles que precisam, às vezes com uma palavra, com um gesto, ou às vezes até no silêncio, das orações, quando as pessoas precisam. Que a gente não se esqueça sempre daqueles que são esquecidos, são marginalizados, os moradores de rua, aqueles que estão abandonados pelas suas famílias, nos asilos, em instituições e tudo mais que infelizmente a gente vive na nossa sociedade, que às vezes a gente fecha os olhos ou a gente se tranca no nosso mundo para não perceber. Então que nós tenhamos assim um tempo de vivência, de experiências muito boas, e que desse evangelho aqui, né, do capítulo 5, com todas essas curas, com todos esses ensinamentos que Jesus nos deu, que nós possamos nos transformar a cada dia. Amém? Que você tenha um dia abençoado, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo, que Deus e Nossa Senhora estejam com você. Paz e bem.